Ô Pedro, a gente repercute muito no canal e assim, interessante você trazer essa tua visão. Pô, tu é um moleque novo, tu nasceu em que ano? 2002. Pô, tu nasceu em 2002, no título do Peixe. E do Penta. E do Isso aí. Penta mesmo. E você tem um gosto que se aproxima muito mais aos filmes da década de 80 e 90 do que atual, né? O que você observa que hoje o cinema está pior em relação aos filmes ali da década de 80 e de 90, tirando a lacrate, que a gente sabe que a lacração, a cultura woke, ela destrói a qualidade. Mas removendo isso, por que você acha que o cinema tem tido uma queda de qualidade em termos de construção, em termos de história? A gente tem visto muitos reboots, muitos remakes, muitos estúdios apelando para reviver histórias antigas porque não estão conseguindo criar novas histórias, contar boas histórias. Como que você observa isso? O que você acha que aconteceu? São as pessoas que não evoluíram? Me dá uma percepção tua sobre isso. Eu acho que no final das contas é uma mistura de um pouco de tudo. A gente tem a cultura woke, que, enfim, para dar uma definição aqui que eu acho que fica mais prático, né? Porque o pessoal sempre fala, o que é cultura woke, o que é lacração? Eu, pelo menos, gosto de definir como um sacrifício da narrativa em função de uma pauta política, independente dela ser de esquerda, de direita, de diagonal, qualquer coisa. Então a arte, ela morre para virar propaganda. Então, eu acho que os filmes, eles tiveram ali essa piora, justamente quando as pautas elas começaram a ser introduzidas, porque ainda assim, ali no começo dos anos 2000, a gente teve excelentes filmes que hoje são clássicos. A gente teve Carros, a gente teve Shrek, primeiro, que foi um negócio assim completamente disruptivo, e conforme as empresas elas foram ganhando status de gigantes, talvez elas tenham ficado estagnadas um pouco. Então você não tem mais tanta ousadia quanto você tinha com a DreamWorks antigamente. Porque a fórmula deles, quando a Disney era a toda poderosa, ela era fazer o seguinte: o que a Disney não pode fazer? Não pode colocar um ogro como protagonista, ela não pode fazer com que o príncipe seja um babaca, e ela não pode, enfim, fazer com que as princesas elas conversem entre si. Justo, vamos fazer um filme com isso. Então, tanto as comédias quanto essas produções que precisavam de pessoas mais criativas, que precisavam de mais criatividade, conforme essa politização foi avançando, conforme a arte foi sendo transformada em propaganda, o negócio ele foi perdendo um pouco do brilho. Mas ainda assim eu consigo ver alguns relances de talvez, quem sabe, uma volta, não desse 100% de qualidade que a gente tinha nos filmes mais antigos, mas talvez uma espécie de continuação. Tanto que a gente vê Top Gun, Maverick, sensacional. Você assistiu Top Gun Maverick no muito cinema? Bom, assisti no cinema. Aí eu, inclusive, sim, reassisti Top Gun antes. Foi assim, o filme começa 3 horas. 2 horas eu tava assistindo o primeiro Top Gun pra relembrar. Então, teve outro filme também que entra fácil na lista do top 10, que é o Gato de Botas 2. Cara, esse Muito filme bom. é animal, velho. Cara, eu saí daquele filme me sentindo uma criança de novo. Eu falei, não, o cinema tem salvação. E eu fui assim, cara, dando nada, porque eu gosto muito de ir no cinema. Eu gosto da experiência cinema. Gosto muito, desde criança. Então, tava fazendo absolutamente nada. Falava, o que tá passando? Pô, Gato de Botas 2, vou assistir. Cara, eu saí embasbacado. Aquele filme, ele é uma obra de arte, não só pelos valores que passa, Sim. porque você tem um personagem que sacrifica as 9 vidas dele em função de uma que ele achou pessoas para quem ele possa se sacrificar. Outra coisa que falta muito na nossa geração, que é você, de fato, encontrar pessoas que valham a pena o seu sacrifício. E o filme Gato de Botas, ele mostra como isso é extremamente importante. Trouxe outra coisa que tá faltando muito no cinema de hoje, que é um vilão que ele é simplesmente mau. Isso. Eles até fazem piada no filme, tem o grilinho falante lá que fala assim, nossa, mas você não tem consciência, você é um monstro, etc. Ele isso mesmo, eu sou malvado, eu sou vagabundo mesmo, eu sou bandidão. E, enfim, é uma coisa que refresca um pouco a nossa percepção dos filmes. E hoje, as coisas elas estão muito mais, sobretudo produção de conteúdo, tanto na internet, a cultura como geral, ela tá muito mais, como é que eu posso dizer, empacotada para ser de uma determinada forma, para ser muito comercial, para ser muito de rápida entrega, para ser de rápida distribuição, de fácil produção. Então, meio que
essas brechas para as pessoas serem criativas, elas foram morrendo um pouquinho. Tanto que, eu lembro quando eu era criança, cara, você tinha desenhos muito específicos e muito diferentes. Você tinha um desenho que ele era puramente pra entreter, tipo um Billy Mandy da vida, aquele desenho é sensacional. Muito legal, Faca na caveira demais aquele desenho. E ele servia puramente pra entreter. Se tinha um outro, por exemplo, o Ben 10, um pouquinho mais adulto, que ele já era um desenho um pouco mais de saga, já era uma coisa muito mais madura. Mutante Rex, não sei se o pessoal conhece, era outro desenho sensacional, que também era um adolescente meio problemático, que lidava com os poderes que tinha e todas essas coisas. Então você tinha segmentações diferentes. Você tinha desenhos muito variados, você tinha filmes muito variados, comédias, etc. Agora todos eles estão muito mais empacotados. Eu parei de assistir desenho mais ou menos ali em 2013, quando começou a febre do Hora de Aventura, apenas um show. Foram os últimos, assim, desenhos mais criativos que eu vi, apesar de não gostar tanto. Mas depois tudo ficou empacotado. O traço, a narrativa, Isso. tudo, absolutamente tudo. Tudo ficou um copia e cola. É isso Os mesmo. filmes a mesma coisa, as comédias. Cara, você vivia em um mundo que você tinha filmes extremamente diferentes como Matrix e As Branquelas. Você tinha filmes, assim, completamente diferentes em questão de comédia. Você tinha uma coisa tipo O Clique, que é um negócio mais profundo, etc., apesar de ser engraçadão. E você tinha outra comédia que é Todo Mundo em Pânico. Fala assim, caramba, cara, onde é que tá essa variedade? As pessoas estão pensando muito mais em produzir por quantidade do que por qualidade. A Marvel fez isso com as séries. Então, vai produzindo, depois a gente vê o que faz. Aí você matou o espírito do negócio. Coisa que já não foi feita na série Pinguim, por exemplo. E foi um negócio que era mais artístico. O sujeito tem calma pra desenvolver o roteiro, tem calma pra desenvolver os personagens, tem calma pra construir o universo, pra construir o mundo. Então, eu vejo que, além da politização, que ela contribuiu imensamente pra isso, porque propaganda precisa ser fechadinho, precisa ter uma agenda muito bem fechada, você teve também um pouquinho dessa morte da criatividade, porque as empresas elas ficaram muito grandes. E aí você abre espaço para coisas mais independentes, tipo Oficina do Diabo, por exemplo. Então você tem uma empresa gigantesca que não consegue mais inovar, toda vez que vai mostrar um diabo. Rabo de seta, chifre, esse tipo de coisa. E você tem a Brasil Paralelo, que é menor, e faz uma coisa muito mais Profunda. muito mais profunda e muito mais original. Teve o filme Nefarious também. Foi Sim, outra coisa, assim, muito fora da caixa. E você tem outros filmes menores, mas que eles têm uma criatividade muito boa. Outros 2 filmes aqui que eu separei pra indicar, que inclusive são excelentes pra formar visão de mundo e pra formar os valores. Tem Tetris, não sei se você já chegaram a assistir. Caraca, é sensacional. Bicho, esse Tetris. filme é muito bom. É muito bom. Incrível esse É filme. irado, Uma Tetris. Tetris sessão é da tarde sensacional. maravilhosa. Exatamente. É É uma irado. sessão da tarde, você mistura um pouco de nostalgia, você mistura um pouco de política, você tem as músicas dos anos 80 pra embalar, você tem... cara, a trilha sonora daquele negócio é sensacional. Os caras tocam Holding Up for a Hero em japonês. Aquele negócio é sensacional. Muito bom. É esse filme mesmo. É muito bom. Muito É bom. incrível esse É filme. bom muito demais. Pra mim, ele inaugurou algo que Hollywood não tá se atentando, que é você fazer os bastidores da criação de jogos. Sensacional. Porque É se que a você gente faz teve- um filme da criação do Mario, Cara, do Street Fighter, outra coisa, é sucesso, outra cara. coisa. Você faz um filme da criação do primeiro PlayStation. Perfeito, cara. O Não tem videogame, como. cara. Não tem como. Não, e foram 2 filmes juntos, né? O Tetris e o Air. Sim. Que também é a aí. criação do Air Jordan. Do tênis. São Sim. 2 filmes Isso mesmo. excelentes, com narrativa, com storytelling, com atuações, que contam a história da criação de 2 coisas emblemáticas. Justamente, e não só a história são histórias de bastidores, cara, porque é um negócio que a gente fica... muita gente não dá valor no quanto de história que tem por trás das coisas que a gente usa todo santo dia. Outro filme sensacional que também tem um pouco dessa coisa de bastidor, é um pouquinho mais fantástico, mas ele é muito bom também, é Como Vender a Lua. Não Esse sei eu se vocês nunca chegaram a vi. assistir também. Esse não. Não. Como Vender a Lua é o seguinte... Eu conheço a história do Sim. corretor, né? Não Não é é do um cara que corretor. é um cara que vende? Não. Como Vender a Lua é o seguinte, a NASA estava passando por uma crise financeira, porque os americanos não estavam acreditando que o governo americano estava colocando bilhões e Cara, bilhões de É, o dólares. Shannon Tatum. Sensacional. Tava colocando bilhões e bilhões de dólares para ir pro espaço enquanto o país deles estava uma bagunça. E aí, a história do filme é a seguinte, eles chamam uma marqueteira, que é a Scarlett Johansson, para transformar a NASA em um produto.
E aí é justamente essa a história do filme. Eles mostram como que a NASA, ela foi de um programa espacial completamente aleatório para se tornar uma marca rentável, onde as empresas elas vão querer anunciar, onde as pessoas elas vão querer ter jaqueta com o logo da NASA. Enfim, muito bom. Tem todo um contexto de Guerra Fria, etc. E tem uma cena que é muito engraçada, não é spoiler, mas é uma coisa muito louca, que é o seguinte, aparece um agente da CIA pra Scarlett Johansson e fala o seguinte, a gente vai precisar de uma ajuda sua aqui também. Já que você está contratada para fazer aí o marketing da NASA, a gente precisa de uma coisa para não passar vergonha na frente dos soviéticos, porque o mundo inteiro vai estar assistindo. A gente precisa de uma cópia reserva do Pouso na Lua. Caraca. A gente pensou em chamar o Kubrick, mas ele não... Da lenda, né? Exatamente. A gente pensou em chamar o Kubrick, mas ele não topou. Vamos precisar que você arrume um diretor. E aí, cara, esse filme é sensacional. É outro filme que é Sessão da Tarde. Tem um romance Água com Açúcar, que é pra gente assistir também. Mas, nossa, é muito bom esse filme. Mas é bom com força. Vocês precisam assistir. Fica a recomendação aí pra você que tá em casa. Assistam porque é bom de verdade. Muito bom, muito bom. E a Disney? Eita. E a Disney, a Branca de Neve e todos esses live actions, como você disse que é um apreciador do cinema, com certeza você assistiu muita coisa da Disney. E você sendo mais novo que a gente, de 2002, depois de 2010 ele tinha 10 anos, então você pegou a lacrata e mandando, comendo solta. Pois é, cara. Qual que é a tua, você também que já falou que é um cara que gosta de revisitar os clássicos, né? Com certeza deve ter visto clássicos da Disney. Qual que é a tua opinião e observação da Disney? A Disney é mais uma dessas empresas que se tornou grande demais, matou um pouquinho da criatividade, e aí o parasitismo da cultura woke, da politização, da lacração, de todas essas coisas, se aproveitou desse momento para sugar tudo que tinha dessa empresa. Os clássicos da Disney, eles têm uma coisa muito particular, porque no final das contas, o que é um clássico? Por que Rei Leão é considerado um clássico? Porque independente de você assistir um negócio em 1995, em 2002 ou em 2077, a mensagem do filme ela sempre vai ser a mesma. Os dilemas humanos eles vão ser os mesmos. Tanto que Rei Leão é uma cópia de Hamlet, que também é outro clássico que faz exatamente essas mesmas coisas. Independente do tempo, você vai ter, ao longo da vida humana, os mesmos conflitos, os mesmos percalços. Você vai ter scars na sua vida. Você vai vários. Você vai ter um momento Hakuna Matata, que você precisa se desvencilhar para ser alguém na vida. E, enfim, você vai ter essas coisas ali surgindo. E todos os filmes da Disney, eles sempre tinham essa coisa, sobretudo os contos de fada, de forma muito particular. Então você tem o monomito, que é o Rei Leão, que ele mostra ali a trajetória de vida de alguém que passa pela adolescência, enfim, que tem seus conflitos. Você tem a Bela e a Fera, que é o meu conto de fada da Disney favorito. É da hora a Bela e a Fera, cara. Porque ele mostra que algumas pessoas elas precisam ser amadas para depois se tornarem amáveis, e mostra também como que é a corrupção do masculino e do feminino como ideal. Você tem ali a Bela, que ela tá enclausurada, ela é graciosa, ela tem ali todo o seu jeito feminino, mas ele não tá no seu potencial máximo, porque ela ainda não colocou aquilo para mudar a vida de alguém de fato. Então ele mostra como que as mulheres, o feminino, ele tem a capacidade mais, assim, brilhante de todas, de conseguir mudar a vida de alguém através da graça. E o contrário também é verdadeiro. Você vê que a Fera, né, antes de ser... E tem uma das trilhas mais bonitas. Não, a mais bonita. É a mais bonita, bonita. né? A mais bonita. Sentimentos É mágico demais. É muito bonita essa música. Você tem ali a fera, que ela não deixa de ser uma fera, ou seja, não é pra você ficar capado, não é pra você ficar domesticado, Sim. mas também não é pra você utilizar toda a sua brutalidade a todo momento. Sim. Então é outro filme que o mundo precisa muito, porque a gente vê o pessoal Red Pill, MGTOW, esse tipo de coisa, que às vezes prega um ódio contra o feminino, mas no final das contas os caras criaram praticamente um feminismo pros homens. E você vê as mulheres fazendo, ali caindo nesses engodos mais feministas da coisa, pregando um ódio aos homens, quando no final das contas não é nem para um lado nem para o outro. As duas coisas elas se complementam. Então, os filmes da Disney, eles tinham muito essas lições. E aí, conforme os live actions foram revisitando isso, eles pegaram exatamente essa mensagem e desvirtuaram.
Talvez o caso, assim, o primeiro grande filme, assim, que a gente pode identificar de cultura woke, pô, cravado, é Mulan. Mulan é... Porque você vê, cara, Mulan não deixa de ser uma mulher. Exato. Ela não é, nossa, mais forte do que todo mundo. Ela consegue resolver todos os problemas como uma mulher. Ela tem os desafios de uma mulher. E apesar desses desafios, ela ainda assim consegue salvar o país inteiro. Não, tem um sentimento patriótico. Não, vou pra guerra mesmo pra defender meu país, pra defender meu pai. Eu quero que todo mundo se lasque. Não porque, nossa, é uma questão revolucionária, etc. Mas no live action da Mulan, esse símbolo da menina que sai de casa e vai pra guerra, ele foi usado justamente pra fortalecer a narrativa de um determinado grupo. Perfeito. E todas as outras produções da Disney que se seguiram fez exatamente a mesma coisa, ao ponto que elas foram perdendo a credibilidade, perdendo a audiência e tudo mais. E toda essa movimentação, junto com isso, veio pra mim também uma das coisas assim mais arriscadas e prejudiciais, que é você tentar justificar os vilões. Você teve filme da Cruella, você teve filme da... Qual que é do 101 Dálmatas? É a Cruella. A Cruella, a Malévola. Confundi as duas. Todo mundo usa preto, né? A gente fica meio confuso. Então você tem toda essa tentativa de justificar os vilões pra falar, gente, esse pessoal aqui não é tão mal assim. O que isso passa pra uma criança? Não tem gente que é tão mal assim, todo mundo tá justificado. Sim. Então você pode ser mal, você vai ser justificada, não. É a sociedade, enfim, o patriarcado, qualquer agente externo que você possa colocar pra descontar suas frustrações, você também vai estar justificado. Então, é uma coisa que, em questão de formação de imaginário, ela é muito prejudicial.